Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 160 e recebemos o professor Félix Ayo Omidiri para uma conversa sobre a filosofia iorubana. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do nosso conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Vale a pena dar uma olhada lá no site Filosofia Pop, que está publicando semanalmente textos de Luiz Cadijimbo, Gonçalo Armijos Palacios. Confira e assine também nosso canal no YouTube, em que você pode encontrar os episódios, vídeos e cortes, e mais um conteúdo extra que a gente vai estar postando de vez em quando. É claro que quem acompanha o podcast já sabe, mas é preciso sempre reafirmar. Estamos do lado da democracia sempre. Então a gente assinou todas as cartas pela democracia e chamamos todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que acompanham o podcast para assinar essas cartas, assinar todas as petições, todos os manifestos, todas as palavras na direção e na defesa da democracia. Félix Ayo Omidiri é professor titular de estudos literários, étnico-raciais e culturais, luso-afro-brasileiros e afro-latino-americanos na Universidade de Obafemi, Awolowo, Ife, na Nigéria. Ele é co-coordenador e integrante do grupo de pesquisa Yorubanto, Epistemologias Yorubá e Banto, em estudos literários, linguísticos e culturais, na UFBA. É autor de dezenas de livros publicados, dentre eles Akogi Badum, ABC da Língua, Cultura e Civilização Yorubanas, publicado pela UFBA em 2003. Na editora Segundo Selo, vem publicando a coleção Ekodará, Curso Básico de Língua e Cultura Yorubá. Essa coleção já tem 2 volumes publicados e o terceiro volume está em pré-venda, assim como o livro Yorubaianidade. Então acompanhe lá no site da editora Segundo Selo. Vamos então para a nossa conversa com Félix Ayo Omidiri sobre filosofia iorubana. Começar te saudando, agradecendo a possibilidade dessa conversação e vou começar perguntando sobre a filosofia que você encontra na fala, na própria língua iorubana. E um exemplo muito forte é o exemplo da saudação, né? Esse eku que você usa em todas as saudações. Eu acho muito interessante quando você pega as línguas banto, geralmente o pessoal fala nós, sempre como nós estamos, como nós fomos, como nós vimos. Como é que é essa filosofia que você encontra na saudação iorubana? Com isso eu te saúdo e agradeço pela essa conversação. Ótimo, obrigado. É uma marca identitária propriamente dita para os iorubanos, porque é uma coisa que é tão única, tão assim, singular para o povo iorubano. Inclusive, na área de tradução, já apareceram muitas coisas interessantes, às vezes coisas que não têm nada a ver e tal. Mas, por incrível que pareça, essa saudação foi uma das marcas primordiais da identidade iorubana. O povo que hoje se diz Yorubá, né, na África Ocidental, espalhado por alguns países, Nigéria, o sul do Benin, centro-sul de Togo, o sudeste de Ghana, Costa de Marfim e até Senegal, por aí vai. Esse povo que hoje se diz Yorubá, nos seus primórdios, pensavam sua identidade em termos de reinos independentes, mas que eram sempre reinos irmãos, que foram descendentes do bloco Oduduwa. Então, as pessoas vão dizer, eu sou Ifé, eu sou Ijebu, eu sou Egba, eu sou Ekiti, eu sou Ondo, eu sou Ilajé,
eu sou Manigri, Idaisha, Ajaché e assim por diante, que eram tipo cidade-estados no seu primórdio, eram reinos que hoje podemos chamar de cidade-estados e urbanos. Isso que dava identidade. Aí, quando eles vão ver, mesmo dentro daquele contexto, quando eles querem falar de um conjunto maior, eles vão dizer: nós somos todos uma Kaaro de Irebi, quer dizer, somos filhos daqueles que se saúdam. Kaaro, bom dia. O Irebi, você acordou bem? Então, Kaaro, o Dire, acabou virando um tipo de etnônimo. Hoje, a palavra Yorubalândia, quando a gente vai traduzir, a gente vai dizer Ilé Kaaro, o Dire, a terra de bom dia, você acordou bem, que seria a nossa versão de o que seria Yorubalândia, terra yorubana. Então, é a terra de Kaaro, o Dire. Então, essa foi a primeira identidade coletiva de todos esses grupos irmãos interdependentes, né, que formavam, que operavam o Estado, os reino-estados que tinham naquela época. E dentro da história também, quando eles começaram a ter uma presença fora, né, do núcleo central da África Ocidental aqui, quando os britânicos criaram a colônia da Serra Leoa como um território para recolocar os escravizados que eles conseguiram resgatar da rede de escravidão durante aquelas patrulhas do Atlântico. E eles não queriam, não sabiam onde devolvê-los na África. Eles foram criar essa colônia da Serra Leoa e lá tinha uma grande contingência de um grande contingente de Yorubá falantes. Aí lá não foram eles mesmos que se identificaram dessa vez, mas os outros grupos que agora chamavam eles de o povo Aku, porque eles sempre saúdam com essa mesma frase: Aku, Ojo quando está chovendo, Aku Oru quando está calor, Aku Oruru, Aku Oja, Aku Ixé, e aí Aku, que é mais coletivo. Aí, então, esse chegou, quer ser forte como uma extensão dessa mesma identidade de Kaaro ou Dire, que é a mesma raiz de Kuaro, Kaaro. Então, Akuojo, então é o mesmo Ku. Daí que as pessoas tentaram até fazer uma tradução. O que seria esse Aku? Inclusive no Brasil tinha uma escola, né? Inclusive com pessoas como o próprio João José Reis, que começou num determinado momento a dizer: não, aquilo tem a ver com morte, que a morte é muito importante para os iorubanos. Por isso que Joana Ebain diz Os Magos e a Morte, que é o título da obra dela fabulosa. Aí, então, que deve ter sido porque a morte é muito importante para os magos. Por isso que eles dizem Aku. Daí já sai gente traduzindo. Caro, cu ouro, cu oúnjẹ, que você não morra enquanto come, que você não morra enquanto acorda, que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o cu de morte, né? Aí, claro, muitas dessas coisas ficam difícil a gente chegar numa etimologia exata, mas pelas inferências, pela semântica, pela contextualização, o que eu defendo hoje como origem daquele cu que vem no ecu e acu na verdade, o sentido de Ekun, porque inclusive tem uma região iorubana da parte de nordeste, o nordeste iorubano. O povo de lá, a gente chama ele de povo Ekun, porque ao invés deles dizer Eku, eles vão dizer Ekun. Então, e
dos grandes historiadores da contemporaneidade iorubana, o professor Akin Ogundiran, no livro que ele escreveu, Uma Nova História Iorubana. Ele conseguiu comprovar que o núcleo original do que hoje é Yorubá nasceu lá mesmo. Então, eles têm o proto-Yorubá por excelência. Então, quer dizer que na sua origem, esse Ku era Kun na sua origem, né? Da mesma forma que, por exemplo, na saudação para Oxum, aqui hoje, na Yorubalândia, as pessoas dizem Oreyeye Oxum, mas na Bahia, em Cuba, as pessoas dizem Ora Yeyeo, e, na verdade, Ora é no dialeto de Ijexá, e que é o que deu origem ao Oxum que a gente tem, conforme a gente tem a configuração dela hoje. Então, essa aqui é original mesmo. E o que a gente usa hoje na Yorubalândia, como Oreyeyeo, é uma adaptação diacrônica dessa saudação original. Então, o meu argumento é que esse Ku de Eku, Ekaaro, Ekaasan, Eku Ojo, Aku Ixe, vem da raiz Kun, e Kun, como verbo em Yorubá, significa plenitude. Kunrere, a plenitude. Então, quando a gente saúda as pessoas com a raiz de Ku, Aku Ojo, Aku Ixe, Aku Orun, é que você tenha a plenitude dos benefícios que traz essa situação, né? Porque, inclusive, o Ekun a gente não usa para situação negativa, né? Por exemplo, quando alguém morreu, a gente não vai dizer Eku, que parabéns pela morte por essa pessoa, não. A gente não vai dizer Eku. Então, o Ekun é a plenitude de tudo aquilo que se deseja de bem para o outro, naquele momento, naquele contexto. Então, é uma filosofia de plenitude, quer dizer, de bondade. Por isso que eu chamo de filosofia humanista, porque quando o iorubano, como eu falo em todas as minhas obras, quando o iorubano encontra outra pessoa, ele não tem nenhuma saudação, é culpa para essa pessoa, a pessoa tem que correr, porque tem briga aí. Que eu falo isso e os meus alunos adoram quando eu falo isso no Brasil, que só tem poucas situações, contextos em que você não tem saudação para outro. Aí eu fico brincando que, por exemplo, se você encontra duas pessoas fazendo amor, não tem saudação para eles, porque esse negócio é privado. Você não era para você ter visto isso, então não tem para pessoas que estão no processo de fazer sexo. E que também, se você encontrar, por exemplo, a gente para todo momento do dia tem um Eku, né, como saudação, e até fiz uma tabela a respeito aqui nesse livro 1, né? Saudação do dia, que esse período do dia está aqui nesse livro 1 do Ecodará, na página 18. Aí, períodos do dia e saudações. Afemôndio, que é madrugada, entre as 4h30 e 5h30, 5h40, a gente diz Eku Afemôndio, né? Quer dizer, com saudade naquele momento de dia que ainda está nascendo. Idade já é um pouquinho mais, o dia já raiou mais, quando já se consegue distinguir as coisas. A gente diz quando se consegue ver as linhas da palma, né? Essas linhas que a gente tem na palma, quando você já consegue ver isso, aí já é idade, a gente diz cuidade. Oguro é quando já é o equivalente de manhã, né, em língua portuguesa, entre 6h30, 9h30. É caro, é oguro. Quando, depois disso, quando o sol já começa a se você sentir na pele, né? Inclusive, você vê
como o nosso povo entende a questão até da vitamina D do sol, quando o sol deixa de dar vitamina D e começa a provocar câncer de pele. Aí a gente já chama de Yaletá, com esse efeito do sol. Aí a gente já diz, é com Yaletá, né? Aí, quando o sol está igual à pessoa, quando a sua sombra está igual, quando você fica em pé e a sua sombra está igual, a gente chama de Urunca-Atari. Aí, para nós, é o som, é o Atari por excelência para a gente. A gente chama Cação, né? E rolê, quando o sol já começa a perder a sua força, né? E rolê, o entardecer, né? E quando o sol já some, quando o sol se põe, aí já é alé, é coalé, né? E ainda tem ouro, quando é noite fechada, né? Talvez a partir de meia-noite, 11 da noite, meia-noite, por aí entre esse período e 3 da madrugada. Esse é o único período que não tem saudação. Não tem saudação em Yoruba. Porque a gente diz Ojoru Kopaenirere, que a chuva que cai nesse período não pode apanhar uma pessoa de bem. Porque pessoa de bem deveria estar em casa, na cama. Então, se você encontrar alguém na rua nesse momento, você não deveria falar com essa pessoa. Porque pode ser uma pessoa que está fazendo bom, né? Que fez um jogo e precisa despachar um bom. E muitas vezes esse tipo de você não deveria falar com pessoa. Então, você não atrapalha, não saúda. Pode também ser um orixá que está tentando resolver os negócios dele. Aí você não saúda. Então, por isso, nesse período, é o único período do dia que não tem saudação. Não tem ekuru em Yoruba, mas todo o resto tem. Então, aí, por isso que eu chamo ECU de filosofia humanista iorubana, por excelência. Professor Félix, é muito rico, porque se a gente passou da saudação, já fez esse percurso todo, e tem tantas diferenças, tantas sutilezas, mas eu queria chamar a atenção para algo que eu gostei muito do seu trabalho, que é a incorporação das canções, inclusive as canções modernas. Quando eu fui trabalhar na Unilab, comecei a trabalhar filosofia africana, havia duas tendências, assim, a tendência do pessoal do Brasil a tentar ver uma África parada, sem essa modernidade, e havia os estudantes africanos que faziam hip hop. Aí a solução, tipo, eu fiz um grupo de hip hop com os estudantes africanos, e nas canções eles falavam em línguas crioulas, etc. Moderna, né? Isso, para a gente não fixar a imagem do africano como algo que está no passado, né? Exatamente. Eu acho que essa incorporação que você traz das canções modernas é muito importante por conta disso, né? Mas eu acho muito interessante também como na modernidade você tem essa tradição. De repente o provérbio aparece na canção, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como essa tradição oral é preservada e como a gente pode se aproximar. Eu acho que até seria diferente a pergunta. Como é impossível entender essas filosofias sem se aproximar das canções, sem se aproximar dos provérbios, sem se aproximar dessa dimensão oral. Dentro da minha trajetória, né, na diáspora, não só no Brasil, mas no resto da diáspora afro-latino-americana, eu descobri que a preservação milissecular, né, das visões do mundo africanas, né, Yorubá, Bantu, Jeje, Fon, Mandinga e tudo, passa, por cima de tudo, pela oralidade. E muitas vezes essa oralidade conseguiu se preservar através da canção, quer dizer, das palavras codificadas e ritmadas, seja em cantigas, seja em provérbios, seja em oriquis, sequências, né, de textos consagrados. E aí, por isso que eu inventei, nos inícios dos anos 2000, quando eu comecei a dar aula no CEAU, a privilegiar as cantigas como ponto de referência
para o ensino da gramática iorubá, da literatura iorubá, da história, de toda. Aí, se você vê o livro que você tem nas mãos, cada capítulo eu começo com uma cantiga. E a partir dessa cantiga que eu vou desvendando aspectos da literatura, da história, da gramática, da semântica e tudo mais. E deu muito certo, porque eu tenho alunos, pessoas que já foram meus alunos em 2002, 2003, que até hoje lembram dessas cantigas e a partir dela lembram de um monte de coisas, né? Dessa identidade iorubana. Então, essa foi um grande aprendizado para mim mesmo. Aí, quando eu comecei em 2019 com esse novo projeto de Ekodara, eu comecei a privilegiar ainda mais a questão dos provérbios, porque a partir também do resgate das palavras codificadas africanas, iorubanas, que foi feita por uma Estela de Oxóssi, né? E outras pessoas, naquilo que José Henrique Freitas chama de literatura terreiro. E também dá outros trabalhos com os provérbios Bantu, Bakongo, coisa que o nosso colega Tigana Santana, né, fez na tese dele sobre o Funkiau e tal. Eu comecei também a investir na questão dos provérbios e como elas também preservam essa memória filosófica africana, né, na diáspora. Sobretudo a partir do livro 2 do Ekodara, eu trabalho muito. Cada lição traz uma série, né, de 10, 15 provérbios ligados àquela temática da lição. Por exemplo, eu falo aqui da questão de... Deixa eu ver. Eu só quero pegar um exemplo aqui. Por exemplo, lição 4 aqui, que fala de roupa, né? De adereços físicos. Aí eu vou começar com um provérbio, Gelildubi Kamanwe, que é um provérbio que tem a ver com o que no Brasil chama de toxo, que as mulheres negras usam, né? Chama de toxo, chama de turbante, né? Yorubá chama-se de geli. Aí eu trago um provérbio. Aí, através disso, eu vou trabalhar a questão da roupa, da vestimenta, do vestuário, trago imagem, foto, tudo, elaborado de torso, de guelê, de fila para homem e tudo. E no final dele, eu vou trazer uma série de provérbios ligados à temática de roupa, a importância de se vestir bem entre os iorubá. Aí diz, awowe, ati asanhoro, tudo é macho, wiwo. Provérbios ligados à tradição de usar roupas entre os urbanos. Aí eu tenho uma série de provérbios aí coletados, são 10 aqui, né, que trabalham com a temática de roupa, de vestuário e tudo, né? E ainda trago vídeos, músicas sobre isso e tal. Então, isso tudo enriquece e ajuda a fixar, né, toda a filosofia iorubana em torno daquele assunto. E isso também tem dado muito certo, né, nos nossos ensinamentos iorubanos. Então, são sempre experimentações que eu faço, né, para trabalhar, porque a minha visão é que o ensino dessas línguas africanas no Brasil e nas outras sociedades daquilo que chamamos de primeira diáspora africana, né, nas Américas. O ensino dessas línguas não deveria ser encarado como ensino de línguas estrangeiras, mas como ensino de línguas de herança cultural ancestral. Então, por isso que eu trabalho por esse viés e tem dado muito certo. Eu acho muito interessante como a Nigéria é um centro de filosofia africana muito forte,
né? E a gente tem pouco diálogo com a filosofia produzida na Nigéria. Eu fiz uma série de entrevistas com filósofos africanos, e eu conversei, por exemplo, com o professor Adesina Afolayan, com Sania Osha, com Ayodeji Ogunaike. Conversei com vários filósofos africanos que a gente não tem essa interação tão forte, né? Como seria necessário. Eu vejo que sempre o senhor traz o termo, trabalha com a filosofia mesmo, a partir da linguagem. Como foi a sua relação com esse termo filosofia? O senhor teve a formação aí? Existia a disciplina de filosofia? Como que o senhor incorporou esse termo? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque eu acho que deve ser uma história interessante. Bom, é interessante sim, porque, como você deve saber, aqui no sistema educacional nigeriano, a gente segue o sistema britânico, né? Aí o nosso currículo foi construído, né, usando como modelo o modelo britânico, né? E aí até o ensino da filosofia sempre foi atrelado, né, a essa visão filosófica europeia, britânica e tudo o que aquilo pressupõe e tal. Mas os povos africanos sendo um povo profundamente filosóficos, né, na sua visão do mundo, até porque pela sua preferência e predominância da oralidade, a filosofia ajuda a codificar muita coisa para que não se precisa de muitas palavras para armazenar, né, certas visões do mundo e tal. Então, a filosofia sempre esteve presente. Claro, já desde os anos 60, 70, houve até o debate, será que a África tem filosofia? Será que aquilo que se pratica na África podia ser chamado de filosofia? E temos muitas escolas que estão a favor ou contra e tal, os grandes filósofos da escola ganense, Bediaco, Beduardo e muitos aí, escola guinense, inclusive o próprio Untonji, Paulin Untonji, e muitos outros assim, que até vão dizer, não existe. Aí entrando na escola Yorubá nigeriana, como alguém como o Sofia Oluwole, que vai tentar até trazer a personalidade de Orunmila para equivalê-lo ao ícone mundial da filosofia ocidental, Sócrates, né? Na famosa obra dela, Sócrates e Orunmila, dois santos padroeiros da filosofia, né? Aí muito provocativo o título dela e tal. E a gente vê como ela trabalha essas questões e muitos outros filósofos. Então, sempre tem isso. E as pessoas, claro, aquela coisa. Hoje, na nossa escola lá da Bahia, a gente trabalha com a epistemologia Yorubanto, onde a gente tenta, assim, desconstruir todas essas questões preconceituais da filosofia eurocentrada, que tenta trazer aquilo que a gente chama de falsas dicotomias, né? Filosofia do saber, filosofia da ciência, que nos africanos tem um sabedoria, né? O que eles fazem não é filosofia, não é científico, que filosofia ocidental é científica, é infalível e tudo aí. Então, aquelas falsas dicotomias que eles criam, a gente tenta derrubar, rasurar, desconstruir, né, nas nossas discussões e lá a gente trabalha. Agora, voltando à questão da formação. Dentro da nossa formação universitária, sim, temos filosofia como um curso fundamental até na nossa universidade. Por exemplo, nas universidades nigerianas, sempre tem um departamento de filosofia, mas, infelizmente, o que predomina lá, muitas vezes, até muito recentemente, é a filosofia ala ocidental, né? É a filosofia ocidental com todos aqueles clássicos, Aristóteles, Sócrates, isso, aquilo, e só alguns
pesquisadores que procuram agora voltar e trabalhar, né, sobretudo aqueles que trabalham com as questões da metafísica, como um aspecto da filosofia que não tem como fugir, né, da visão do mundo africana, da filosofia, da epistemologia, e a partir daí temos tido bons resultados, né, nesse caminho. Eu pessoalmente não tive essa sorte, porque nos meus anos de formação na universidade, quando eu fazia a licenciatura, eu, como aluno de licenciatura em línguas estrangeiras, e ainda trabalhando com duas línguas ao mesmo tempo, não tinha a possibilidade de pegar esses cursos obrigatórios da área da filosofia, porque como eu já estava numa área de combinação, eu não tinha espaço na minha grade curricular para isso. Então, eu não estudei filosofia aqui. Não sei, talvez aquilo tenha me ajudado bastante para eu poder ficar mesmo com a filosofia tradicional nativa, dentro da qual eu cresci, porque foi isso que eu agora, já a partir da pós-graduação, comecei a desenvolver e a investir. Eu não tenho a atrapalhação dessas visões filosóficas ocidental para atrapalhar as minhas indagações e procura de respostas para questões filosóficas. Então, nisso, eu poderia dizer que eu tive sorte. Foi muito depois que eu já tenho uma boa fundação filosófica, que eu agora comecei a ler os clássicos ocidentais e tudo, e poder dialogar diretamente com eles de igual para igual e tal. E eu acho que isso foi uma vantagem para mim. Não, mas eu acho importante fazer essas questões, porque me assusta um pouco que na Bahia até hoje não tenha tido uma cadeira de filosofia africana, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa sintomática sobre como as coisas são deixadas de lado, e É devia ter. isso. Como é que na UFBA não tem uma cadeira de filosofia africana Tem específica, muita né? coisa que tá aqui, fica faltando. Uhum. Inclusive, se não fosse pela sabedoria, né, e a teimosia de Xangô que predominou no nosso grupo de pesquisa na UFBA, quando eu entrei como professor visitante em 2018, que a gente começou, né, trabalhando para termos esse curso de línguas africanas, Yorubá e Kimbundu, lá no PUFBA, que é só curso de extensão. E a nossa briga até hoje é que está mais que na hora de uma universidade como o UFBA, localizada no maior estado negro fora da África, de ter uma cadeira de línguas africanas. Porque você tem italiano, tem curso de espanhol, italiano, inglês, alemão e tudo, e as línguas, né, de mais de 85% da população que eles têm como língua de herança não entrou. O CEAO, durante muito tempo, protagonizou o ensino da língua e filosofia africana lá no CEAO, também como um curso de extensão, e para dar continuidade a isso, porque o CEAO sofreu algumas mudanças que atrapalhou o seu funcionamento, que a gente foi ressuscitar. Mas o nosso objetivo mesmo é poder ter como curso de graduação, né, línguas africanas, né, graduação, licenciatura em língua Yorubá, cultura, literatura, civilização Yorubá e tal, como a gente tem. E, então, tem muita coisa que está faltando. Filosofia africana, são pessoas como Eduardo Oliveira que procuram trazer esses quesitos, né, nas discussões, nos trabalhos deles. Eu fiz entrevistas com esses filósofos que eu te falei, e alguns têm essa perspectiva da filosofia como modo de vida, da mesma perspectiva que o senhor está trazendo, do Orunmila Não, como grande. para o africano é justamente Sim, isso, sim, porque é a vivência mesmo, sim. e por isso que a gente traz a ideia da idade como sine qua non para a filosofia. Quer Uhum. dizer, inclusive, em determinados momentos, a gente usa como sinônimo de filosofia aquilo que a gente chama de oroagba, palavra dos mais velhos. Né?
Nesse sentido, eu acho muito interessante como no Brasil essa filosofia da ancestralidade tem se desenvolvido. Mas aí tem uma coisa interessante, que quando você entra na comunidade, você é sempre o mais novo. Você pode ser o mais velho, se você entrar na comunidade de terreiro, você é o mais novo. E Isso. você pressupõe a sabedoria do mais velho. Eu estava Porque a comentando isso. questão do Agba também tem isso, que não é só uma questão de idade cronológica. Uhum, Pode, a questão da experiência conta, aham. né? Conta. Mas, claro, quanto mais tempo a pessoa vive, mais a pessoa vai aprender. Inclusive, a gente diz, ọmọdé tó bú àgbàlagbà ní olójú jíjìn kó gbàdúrà kí ojú òun mọ̀ rí tí ojú àgbà rí tó fi jìn, que faz parte da sabedoria que os mais velhos adquirem, que os olhos, com idade, ficam mais profundo na cabeça. Parece Uhum. que os olhos dos mais velhos se retraem. O olho parece que ele se afunda nas órbitas oculares, que é por conta das coisas da experiência que ele já viveu, a vivência, né? E que é isso que é o nível basilar, né, da filosofia mesmo para quer dizer, a nossa sociedade africana. Mas meus alunos de Guiné-Bissau, eles me trouxeram uma expressão chamada grande canja, Uhum, grande quiabo, que é uhum, aquele mais velho que não é respeitado. O pessoal já sabe que ele não faz parte, ou que a posição dele é a uhum. posição de dissenso em relação à comunidade também, Aquele né? é irrelevante. Então, eu acho interessante pensar que nem todo mais velho tem esse respeito, porque Claro, algum. inclusive tem um provérbio Yorùbá que diz àkúkù sẹ́ ó sàn sẹ́yà ràdàràdà ká kú lọ́mọdé kó yẹni ó sàn ju ká dàgbà tọrọ jẹ. Que um velho em sensação de sabedoria não vale o apelido de velho para a gente. Então, ele será tratado como uma criança, como uma pessoa inconsequente. Então, não é automaticamente que todo velho é sábio. Não é automático. Isso Não é. é muito importante, porque às vezes a gente Não é. generaliza, e eu acho que Não é é. importante ter cuidado. Existe, pelo menos Não na é todo ética, velho que é sábio. Por isso que se a gente tem aí adjetivos que a gente usa. Àgbàyà, àgbàlagbà, tọrọjẹ, àdàgbàmọ́dànù. Olha só, que ele adquiriu idade cronológica, mas não adquiriu vivência filosófica, né? cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu estudando a ética Banto, você tem sempre a ideia do muito e do quinto. Você pode o Hum. tempo todo virar quinto. Se você se comportar mal, você vira um objeto. Então, É, o que é negativo, você pode cair no que, né? Mas você tem que se construir como mundo o tempo todo. E quando as pessoas apelam para isso, é como se não pode conversar com o mais velho. Então não tem a sabedoria. A sabedoria é essa posição, mas é uma posição de reconhecimento, né? Eu acho isso muito importante. Professor, eu sei que o senhor está com um tempo apertado, então eu vou partir já para minhas 3 questões que eu faço para todos os convidados, porque senão não vai dar tempo. A primeira delas é justamente o que é filosofia. Bom, eu não, como eu disse, eu não tenho uma formação, né, sistemática de filosofia, mas dentro da formação tradicional que eu tenho, até inclusive porque eu tenho uma formação de Ifá, de Babalawo, e Ifá, como você sabe, é o nosso maior sábio, filósofo. Então, eu só posso definir a partir dessa vivência, mas não forçosamente como um filósofo treinado dentro das ferramentas filosóficas ocidentais, greco-romana, eurocêntrica e tudo. Então, filosofia para a gente, quer dizer, falando como alguém treinada na filosofia nativa e urbana, filosofia é a curiosidade para saber, né, o que existe no mundo latente. Porque o iorubano, a gente acredita em 3 mundos.
o mundo físico de nós que estamos aqui nos vendo, o mundo dos mortos, aqueles que já passaram por aqui, e o mundo daqueles que hão de vir, que ainda nem chegaram aqui, mas que interagem com o nosso mundo. Aí a filosofia é a sabedoria de lidar com esses três mundos, sem pisar em falso. Então, se você... por isso, a palavra que mais recorre quando a gente fala da filosofia é ọgbọ́n, embora há outras palavras ligadas, ọgbọ́n, ìmọ̀, òye, são intimamente ligadas em Yorùbá, e quando a gente começa a fazer definição em língua estrangeira, a gente se perde, né? Aí, quando a gente fala em ọgbọ́n, aí a gente chama alguém de ọlọ́gbọ́n, alguém que tem ọgbọ́n, quer dizer, alguém que sabe trafegar o mundo, porque com ọgbọ́n la fi ń gbélé ayé, e que quem não tem uma boa filosofia não vai sobreviver no mundo, qualquer que seja a época. Mas a nossa filosofia ainda vai nos ensinar que mesmo esse ọgbọ́n tem limite. Por exemplo, a gente vai dizer, ọlọ́gbọ́n tem Odùfá, Ògúndẹ̀rín, que fala isso, que ọlọ́gbọ́n ayé kan ò gbọ́ngbọ́ngbọ́n kó ta kókó omi sétí aṣọ rí. Àwọn mọ̀rànmọ̀ràn kan ò mọ̀ràn kí wọ́n mọ iye erùpẹ̀ lẹ̀. Ò bá mọ̀rànmọ̀ràn kó o mọ pọ́nà pẹ̀lú. Adíáfọ́lọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ tí ó fọwọ́ ara rẹ̀ tán wà tàwa ṣe. Ifá tó gẹ́gẹ́ kó o wá fọwọ́ tiẹ̀ tún wà tàwa ṣe. Quer dizer, diz que, por mais sábio que possa ser uma pessoa, essa pessoa não vai conseguir fazer um negócio que é muito comum, né? Aqui, por exemplo, as nossas mulheres, né? Quando elas, principalmente quando elas estão na feira, para guardar dinheiro, vão pegar o dinheiro, enrolar quer dizer, na beira do seu vestido e vão amarrar, né? Assim, fazer um nó com o dinheiro dentro. Assim o dinheiro não vai se perder, e quando elas querem gastar é só desfazer o nó, abrir e pegar o dinheiro. E ele diz que, por mais que uma pessoa seja sábio, ele não vai poder guardar água dessa mesma forma no pão da sua roupa. Ọlọ́gbọ́n ayé kan ò gbọ́n kó ta kókó ẹ̀mí, que você colocando, você não vai botar água aqui e fazer o pão para guardar ela, fazer o nó para guardar ela, para transportar, como você faz com dinheiro ou com qualquer outro material. Eu posso pegar esse fone de ouvido e transportar assim, guardar, fazer o nó na minha roupa e posso transportar. Mas com água, líquido, não posso fazer. Que por mais sábio, científico, você pode inventar o que você quiser na ciência, na filosofia, você não vai conseguir, né? Que tem outras coisas que a ciência até resolve. Por exemplo, eu li uma vez, dizem que quando as pessoas começaram a fazer pesquisa submarina, fazer filmagem, tudo, eles passaram anos e anos e anos tentando inventar uma caneta que escreve no subaquático, para que quando o mergulhador mergulha, ele pode fazer suas anotações e tudo. E pesquisaram muita coisa, sem conseguir, até inventaram algumas coisas que hoje funcionam mais ou menos. Então, quer dizer, por mais que eles tenham a maior sabedoria, a ciência e tudo, não vai conseguir fazer um nó de água para guardar, para transportar água. Então, isso mostra que a gente é consciente do limite, do limite. Inclusive, por isso que a gente diz que uma pessoa não pode ter toda a sabedoria do mundo, que vai precisar também de sabedoria, porque onde a sua sabedoria termina, começa a sabedoria de outra pessoa. Inclusive, tem uma anedota que a gente fala que o Ajapá, que é o cágado, né? Que a gente considera o mais sábio de todos os seres na cosmovisão iorubana. Inclusive, os nossos contos, fábulas, escolhe ele como o animal mais inteligente do mundo, né? E tem uma anedota dele, quando ele diz que, olha,
eu quero ser o único sábio do mundo. Então ele comprou uma grande cabaça fechada, aquelas cabaças que parecem garrafa, né, fechada. E aí ele começou a recolher toda essa sabedoria do mundo e guardar, enfiar nessa cabaça e tapar. Enfiar e tapar, enfiar e tapar. Ele recolheu tudo, toda essa sabedoria do mundo. E aí, quando ele está satisfeito que não tinha mais nenhuma sabedoria, ele diz, eu vou agora escolher um lugar inacessível, eu vou guardar. Aí, quando as pessoas precisam de sabedoria, eles vão me procurar e eu que vou estar dando para todo mundo essa sabedoria. Então, ele colocou tudo nessa cabaça fechada e ele procurou por onde guardar. Depois, ele escolheu a palmeira, que eu vou levar a minha cabeça de sabedoria para cima da palmeira. Lá ninguém vai ter acesso, só eu que vou ter acesso. Aí ele chegou no pé da palmeira mais grande para ele subir. Aí ele colocou a cabeça na frente dele assim, abraçado, né, com a cabeça e tentado com a outra mão subir na árvore. Aí ele vai tentar e cai, tenta, cai, tenta, cai. E ele não sabia que o primo dele, o caracol, estava lá num canto olhando ele. E aí, de repente, aquele começou a rir. E diz, seu maluco, o que você está tentando fazer aqui? Você sobe e cai, sobe e cai. Que brincadeira é essa? Aí depois diz, você não vai entender. Eu que inventei de guardar toda a sabedoria do mundo. Nessa cabeça tem toda a sabedoria do mundo. E é só eu que sei a quantidade que está aqui dentro. Agora eu quero esconder lá em cima dessa árvore para que, quando as pessoas precisarem, vão me procurar e eu que vou estar dando. Aí ele diz, muito bem pensado, muito bem feito. Mas olha, que tal você colocar a cabeça, amarra a cabeça na tua costa para você ter as duas mãos livres para subir. Aí, o Japão diz, puxa, é que você tem razão mesmo. Mas vem cá, de onde você pegou essa sabedoria? Porque eu achei que eu tenho tudo aqui. Então quer dizer que não tenho tudo. Aí ele, na raiva, jogou contra o chão e a cabeça assim espalhou, quebrou, e aí toda a sabedoria se escapou e tudo. Para dizer que é impossível uma pessoa ser detentor de toda a sabedoria do mundo. Por isso que a gente faz conselho. E como se diz, nas cortes dos reis aqui, sempre tem, assim, 3, 4 cortes diferentes, onde as pessoas compartilham a sabedoria sobre assuntos e tudo, né? Porque, inclusive, tem um provérbio iorubá que diz ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, la fi dálẹ̀ Ifẹ̀, que a terra de Ilé-Ifẹ̀ foi fundada com a sabedoria dos mais velhos e dos mais novos, né? Quer dizer, os mais velhos trazem essa sabedoria e os mais novos, crianças, também trazem, assim que a cidade foi fundada e subsistiu até hoje. Então, para a gente, aquela arrogância do absolutismo que caracteriza a filosofia ocidental, que é única, o dono da única verdade, da única beleza e tudo, não existe dentro da cosmovisão iorubana quando a gente fala da filosofia, que a gente não acredita que alguém seja dono, né, de todo o saber e de toda a filosofia. Então, isso é a nossa filosofia nativa, iorubana. Maravilhoso, professor. Essa história ela é muito boa e o senhor já deu o exemplo do que é filosofia contando a história, a importância das narrativas também dentro da definição. Eu tinha outras questões, se a gente tivesse tempo eu ia perguntar mais coisa para o senhor, inclusive quando você falou das 3 partes, tem um filósofo iorubano, Isiaka Laleye, que ele diz que existem 3... Ele diz que existem... Isso, ele diz que tem 3 planos de realidade, Aie, Orum e Ile. Eu acho muito interessante, porque já tem uma disputa, porque geralmente o pessoal só fala de Aie e Orum, deixa o Ile de lado. E eu perguntar, né? Como é que o senhor acha essa divisão em 3 partes que o senhor citou, né? Que é dividido em 3 partes? Corresponde justamente àquilo que eu citei, porque Aie é o mundo dos vivos, nós que estamos lá. Orum é o mundo dos que já foram.
Ilha é o mundo daqueles que hão de vir ainda. Uhum. Que inclusive, que inclusive se conta os orixás, os ebora, os inumolé e todos os outros tipos daquilo que o ocidental vai chamar de espíritos, né? Na filosofia metafísica e tal, que inclusive eles não acreditam muito dentro da filosofia ocidental, né? Mas que é real para a gente. Para o iorubano é uma filosofia super real, super coerente. Eu já chamei a atenção porque geralmente o pessoal só fala de dois planos, Né? dicotomiza. Para a gente E aí são tem o três terceiro. planos, Então, né? a outra pergunta que eu faço para todos os convidados é sobre quem foi a filósofa ou filósofo que mais impressionou pessoalmente. Aí você já deu sua definição de filosofia. Eu quero saber quem que quem são seus mestres, então, que te impressionaram, mais te Bom, impressionaram. para mim, como eu falei, a minha incursão, a minha compreensão da filosofia passou de longe, né, da escola filosófica ocidental. Eu, eu escolhi como meus mestres mesmo aqueles que hoje se chamariam de mestres tradicionais no Brasil, né? Tipo, mestres de terreiro, tipo aqueles que mestres de chamava de tios e tias da costa, na época deles, né? Que são filósofos brutos, que não tem toda aquela polidez, né, da filosofia ocidental, daquela coisa. Então, hoje, os meus mestres são meus oluos, né? Os mestres de Ifá, de Orixá, né? E também os historiadores tradicionais, que muitas vezes até são analfabetos aos olhos da educação ocidental, mas que são profundos filósofos, porque eles são detentores de uma sabedoria, uma filosofia muito expansiva, né? Então, eles são, sim, meus mestres que me impressionaram e que me impressionam até hoje. Desses mestres, você citou aí o mestre Didi, né? Tem, Ah, sim, mestre Didi, quer dizer, do lado do Brasil, claro, né? Mas aqui desse lado eu tenho um monte deles, tem o Andy Abimbola, o Ixi Agbaye, que foi um grande, ele foi reitor, inclusive, dessa universidade minha, de 82 a 89, né? Ele foi reitor dessa universidade, ele é um grande babalaú também, formado, treinado na escola tradicional, ele é um artista um orador, um artista da oralitura, né, e ele tem uma larga, né, visão do mundo filosófico e urbano, que entende. Então tem ele, tem Ifayemi Elebuban, que é outro grande babalaú arabá de Oxogbo, tem um outro mestre meu que infelizmente faleceu, né, em junho, agora, que é o Arabá Olafade Akamu, né, de Ibadan, ele é de Ibadan. Então, temos um monte assim desses mestres tradicionais que são grandes filósofos que têm uma ampla, né, visão do mundo filosófico. uma terceira pergunta que eu faço é quem é sua filósofa ou filósofo favorito? Que eu já sei que eu não vou ter resposta, porque não tem o favorito. Essa ideia do favorito é uma ideia já. Bom, eu não, porque inclusive a ideia de filósofa favorita é uma invenção também do Ocidente, né? Que tem aquela coisa de hierarquização, né? As 10 melhores canções as 10 melhores textos e essas coisas todas, né? A nossa tradição nos ensina a não hierarquizar, a não, porque a gente até diz uma coisa que é espantosa. Ọgbọ́n ọdún yìí, wèrè ẹ̀mí, quer dizer, a sabedoria, a filosofia mais fabulosa de hoje. Daqui para um ano, pode ser a coisa mais estúpida do mundo, que as pessoas vão escutar e dizem, de onde saiu essa coisa tão, né? Então, por isso a gente não pode ter aquela coisa de, fantástica, ele já diz tudo, né? Até hoje, Sócrates já falou tudo, não? Para a gente,
só talvez Orunmila, que é o sábio de Ifá. A gente pode dizer que ele que ele seria aquele proto-filósofo que a gente escolhe e tal. Mas, quer dizer, porque a gente acredita que a filosofia, como qualquer ciência, sabedoria, também tem prazo de validade. E que aquilo que você acha que é a sabedoria mais espantosa do mundo hoje, amanhã vai ser a coisa mais estúpida, mais sem sabor, né? Do amanhã. Então, é por isso que eu não vou poder dar uma resposta ou nomear alguém como meu filósofo favorito, certo? Mas acho que Orumila é uma boa resposta já. Eu acho Hum. que. Mas eu vou te perguntar então. Eu sempre peço indicações. As indicações de hoje, de Hum. música, a gente já falou de é, alguns textos seus, alguns livros, né? Mas eu acho que Uhum. seria interessante indicar propriamente alguns, talvez filmes que o senhor queira indicar, né? Música, o que o senhor lembrar hoje, que valha para hoje. Bom, também isso tudo também é relativo, né? Porque, por exemplo, eu gosto de assistir filmes, eu vejo coisas, mas a minha preferência é para filmes profundos, né? Que trazem mesmo essas sabedorias tradicionais, nativas e tudo. E dentro daquilo que hoje ficou consagrado como Nollywood, quer dizer, a versão Hollywood nigeriano, tem uma rúbrica que são de filmes tradicionais iorubanos. Aí você pode ver, por exemplo, os filmes de Mainframe. É uma casa de produção chamada Mainframe Production, o Pomuleiro. Os filmes deles, pelo menos mais de 90%, tem uma mensagem filosófica muito profunda, muito forte. E, claro, quem diz questão filosófica aqui diz também a cultura iorubana profunda. Então, esses são os meus favoritos, claro. Aí, trabalhos de Tunde Kelani, que é um grande cineasta iorubano. O nome dele é Tunde Kelani. Se você colocar, ele até tem um canal YouTube de televisão e tudo, de mainframe. O Pomuleiro. Então, para mim, é, o, o meu favorito mesmo. Certo? Aí, se você acessar isso, você vai ver muita coisa. E ele, inclusive, também tem um trabalho muito bem feito que as traduções que vêm para legendar os filmes dele estão feitas em linguagem clara, sofisticada e correta, ao invés da maioria dos filmes de Hollywood mesmo, que fazem traduções mal feitas, que colocam coisas insensíveis e insensatas, bobagem, porque eles não querem investir, né? Não querem pagar por uma tradução de qualidade. Então, aquilo acaba até atrapalhando, mas o trabalho dele sempre traz. Eu até, inclusive, já fui tradutor para a legenda de alguns filmes dele. Tá? Eu sei que ele traz isso aí, certo? Eu não sei, vou te perguntar se eu conhece um filme do Kunle Afolayan, o Aquele Aroremiri. ele pertence a esse grupo. Ele Hum, trabalha sempre com esse Tunde Kelani, com Lia Folan. Ele também é um jovem sim. cineasta produtor que pertence a essa escola filosófica do cinema iorubano moderno. Ele é irmão do Adesina Afolayan, que é um filósofo, e eles fizeram um livro sobre um filme. Aromire? Isso. A tradução em Aromire. português é Sete Anos de Sorte. É a Hum, tradução já ruim, né? E esse filme tem é. na Netflix. Eu estou indicando porque esse filme tem na Netflix e o pessoal do Ok. Brasil pode Eu procurar. não tenho Netflix, mas eu posso procurar esse filme. Ele tem um filme fabuloso, porque ele é um jovem produtor cineasta que alia, que casa muito bem a filosofia tradicional com a filosofia moderna, cosmopolitana, e ele é muito bem sucedido mesmo. Ele é. Filme para quem está estudando questões como Ori, pensando na Hum, questão. isso, Eu isso. não vou. Eu queria conversar depois. Outro dia a gente conversa sobre Ori, sobre outras questões, Assim, outros conceitos. não, na verdade, são temas que eu também estou desenvolvendo nas lives que eu faço, essas Sim, coisas sim. aí. Eu vou até te mandando o link para você participar, até pode colocar
as suas perguntas nessas lives também e tudo, que Claro, ótimo. é fabuloso, né? Sim, sim. E você agora que saiu da Unilab está trabalhando em que universidade agora? Eu estou trabalhando na Universidade Federal de Jataí, que é a minha cidade natal. Eu voltei para minha cidade natal, que é o interior de Goiás, né? Então eu Ok, tô, de mas Goiás, eu, já está mas eu vou aí, né? continuar trabalhando com filosofia africana. Esse semestre eu vou trabalhar de novo com filosofia africana. Mas eu acho que a Então, gente qualquer tem que. coisa, eu estarei sempre à disposição, né? Muita troca que a gente pode ter e tal, né? E se surgir a oportunidade um dia, eu até posso ir lá até a sua universidade fazer uma palestra e tudo, por exemplo, no próximo semestre, agora que começa em agosto, na UFBA, eu que vou proferir a aula inaugural do semestre, né? E vai ser também guardado no YouTube e tudo, você pode participar, porque sempre rolam também essas questões, né, filosóficas e tal. Não, Tá certo? eu tô maravilhado e acho muito importante que a gente converse com a filosofia africana com africanos, que às vezes no Brasil, o Brasil quer fazer filosofia africana sem conversar com africanos. Então, essa semana eu estou conversando com o senhor, na semana que vem eu vou conversar com o Djele Bambara, Que de um então, jeito que que não, ele vai explicar por que o griot não é algo que ele gosta, ok, como é uma tradução que já empobrece Eu o... também, inclusive, numa banca de doutorado, no último sábado, eu até levantei a mesma questão, né? Que griot acaba sendo uma categoria imposta pela colonização francesa, que, na verdade, fica muito longe da concepção tradicional mandinga, né? Bambara, dessa, quer dizer, dessa classe de artista, de filósofos africanos. Muita coisa Não, mesmo, é bom. sim, Você então está no caminho certo. vou deixar espaço então para você dar o seu recado final, assim, para a gente fechar a nossa conversa, o que o senhor Hum. quiser deixar Tá como bom, recado. é só saudar mesmo as pessoas e dizer o quanto estamos contentes de que a cada dia cresce esse interesse em se aproximar da África, da sabedoria africana, porque antes era uma coisa descartada, uma coisa preterida, que as pessoas achavam que não tinha nada de sério para trazer. E toda a nossa, todo o meu projeto epistemológico é justamente fazer aquilo que eu chamo da deshegemonização, né, do saber no espaço global, né? Então, eu fico contente que a cada dia cresça essa consciência no Brasil e em outras partes do mundo. Isso é muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Eu, Professor, bom, né? muito obrigado, muito Não, obrigado. obrigado eu. Fico muito Espero que a gente tenha feliz, novas conversas no futuro também. com certeza, com certeza. Abraço, até. Obrigado. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.